que é o autoconhecimento? Nada mais é do que o conhecimento de mim mesma. Quais são os benefícios do autoconhecimento? Eu posso falar, já que a gente está falando disso, posso falar de inteligência emocional, posso falar que você vai ter muito mais assertividade em entender o que está se passando com você para lidar melhor com isso, tá bom? Lidar melhor com esses sentimentos. Posso dizer que você vai ter um melhor autogerenciamento. O que é isso, Flávia? Entendi, compreendi o que está acontecendo comigo, o que eu vou fazer com isso? Entende? Aquele controle do impulso, aquele autocontrole que é o que a gente chama, né? Você escolheu o que você pode fazer. As pessoas que não se conhecem, as pessoas que não sabem nada sobre elas, elas não podem escolher o que elas querem fazer, porque elas estão apenas reagindo às situações. Elas não estão escolhendo o que fazer, elas estão apenas reagindo às situações. E aí, se você se conhece, você tem possibilidade de escolha. Qual que é o outro benefício, Flávia? O outro benefício é caminhar para a construção de uma autoestima saudável. Isso é tudo que a gente está querendo, né? Aqui, se controlar, ter uma autoestima melhor, ter mais inteligência emocional. Então, só tem benefícios no autoconhecimento, tá? Não tem nada que ele possa trazer de prejuízo para você. O que pode acontecer é de você se deparar com uma coisa que você não gostou, uma característica que você não imaginava que você tinha, não gostar daquilo, ficar reflexiva, mas depois você vai chegar à conclusão que era melhor ter descoberto isso e ter possibilidade de mudar do que ficar no mesmo lugar repetindo esse mesmo comportamento, repetindo esse mesmo erro. Então você entende que, de certa forma, o autoconhecimento, ele tira a gente da zona de conforto, ele dá uma incomodada ali, mas isso é pro bem? Isso com o tempo vai fazer muito bem? Não queira fugir desse conhecimento de você mesma, não queira fugir de se entender só por medo. Porque, na verdade, os resultados que você vai ter a partir desse autoconhecimento são muito bons, né? Ele tira, de fato, da zona de conforto. Quantos pacientes e quantas pessoas eu conheço que passaram por esse processo de autoconhecimento e que podem dizer assim, nossa, Deus, eu nem fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Eu nem fazia ideia do porquê eu fiz essa escolha. Eu nem fazia ideia do que eu queria pra minha vida. E agora as coisas estão se resolvendo, as coisas estão entrando num ritmo que eu gostaria, que era o que eu esperava pra mim. Inúmeros benefícios, tá? Não enxergo prejuízos. Enxergo que você pode sim se deparar com alguma coisa. Eu não quero mentir pra vocês, eu quero ser bem sincera. Então, pode acontecer de você se deparar com uma característica que você não gosta e ficar triste. Poxa vida, percebi que eu sou egoísta. Não se sinta, vamos dizer assim, com exclusividade em relação a isso, tá? Várias pessoas são egoístas, várias pessoas são orgulhosas, as pessoas têm qualidades e defeitos, né? Elas têm pontos positivos e negativos, então não precisa se preocupar achando que você é a pior pessoa do mundo, de forma nenhuma. E nem é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Eu quero que vocês enxerguem a verdade, sim, então enxerga também os pontos negativos, mas com condições de melhorar eles. Então, caramba, que bom que eu percebi que eu sou uma pessoa, presta atenção, o pensamento. Que bom que eu percebi que eu sou uma pessoa egoísta. Sabe por quê? Porque eu vou ter possibilidade de mudar isso, entende? Se eu não tivesse percebido, talvez eu continuaria sendo egoísta. Talvez eu continuaria sendo, sei lá, o que você vai me falar, arrogante, ingrata, orgulhosa. Talvez eu continuaria sendo essa pessoa. Continuaria sendo pesada, eu continuaria sendo chata. E que bom, então, que eu percebi que eu tô sendo, porque agora eu posso mudar. Agora eu posso não ser mais. Se você não sabe, não muda, tá? Vai ser muito difícil de você mudar se você não percebe alguma coisa. Vai ser uma coincidência, vamos dizer assim. Mudei isso e foi uma coincidência. Porque, na verdade, não foi nada intencional. Então, você não tá tendo controle da sua vida se você não sabe o que tá acontecendo com você. Olha só, gente, que monte de coisa que eu já falei aqui. Falei sobre ter o controle da sua vida, ter mais inteligência emocional, construir uma autoestima saudável, ter melhores relações. Flávia, então ok, tem vários benefícios do autoconhecimento, já entendi. E como é que eu começo a buscar o autoconhecimento? Vamos supor que você nunca começou, que você nunca teve interesse nisso, então você está partindo do zero. O que eu faço, Flávia, para me conhecer um pouco melhor? E aí a gente precisa, gente, não tem como a gente se conhecer sem olhar para trás e entender a nossa história. Sem olhar para tudo que a gente já passou, sem olhar para os pontos positivos, para os altos e baixos da nossa história, sabe? Esse é um exercício que eu faço, assim, com praticamente todos os meus pacientes. A gente precisa olhar para trás e enxergar a nossa história. Qual é a sua história? O que você passou? O que você passou para chegar nessa pessoa que você é hoje? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu sou psicanalista. Hoje essa é a minha atuação. O que Flávia passou até ela chegar a ser psicanalista? Qual foi a minha história com isso?
Qual foi a minha história com escutar pessoas? Qual a minha história com tentar entender pessoas, contribuir de certa forma, me sentir útil ali naquele processo? Em quais outros momentos que eu me senti assim na minha vida? Olha para sua história, olha para trás. Hoje a posição que você ocupa, a sua profissão, ela fala o que sobre você? Que referências que você tinha nessa área? E o que você passou para entender que você de fato precisava estar nesse lugar? O que te levou a isso? Ah, Flávia, eu não tinha pretensão nenhuma de atuar nessa área, mas eu arrumei um emprego, né, muito nova, e tudo que eu fui passando foi me levando para isso. Foi me levando para esse trabalho, para essa atuação que eu tenho hoje. Então, quer dizer, não foi você que escolheu essa atuação? Foi uma oportunidade que você passou e você entendeu que precisava agarrar essa oportunidade? O que aconteceu para você chegar até onde você está hoje? Essa foi uma escolha sua ou foi um terceiro que te deu uma oportunidade? Ou foi um terceiro que deu um palpite e você entendeu que poderia ser uma boa? E aí, quando a gente fala em história, a gente não está falando só de profissão. Eu peguei aqui um exemplo para dar para vocês, mas como é que foi sua infância? Você teve uma infância boa, uma infância ruim? Você hoje lembra da sua infância com saudade, querendo, assim, se pudesse, estaria de novo lá? Ou você teve dificuldade em passar por tudo que você passou? Foi uma infância mais pesada? Você teve tudo que você precisava? Ou faltou alguma coisa? Olhar para sua história, gente, significa olhar para as coisas que foram boas e olhar para as coisas que foram ruins também. Não importa, é sua história. Nada pode mudar o que aconteceu na sua vida. Os fatos não podem ser alterados, mas você pode mudar a narrativa dos fatos. Então você pode mudar aquilo que a forma como você conta a sua história. Você enxergava a sua história como algo ruim, você conta a sua história como algo ruim, e hoje você enxerga de que forma? O que você pode fazer com isso? Então não dá para escolher pelo que você passou, ok? Isso é, gente, assim, não tô falando que você vai voltar lá atrás e fazer diferente, não vai. Mas você pode contar essa história de uma forma diferente. Foi puxado, você teve que assumir responsabilidades muito cedo, você teve que fazer coisas que estavam fora ali do que era para uma criança fazer, o que era para um adolescente fazer. Você teve que assumir muito cedo responsabilidades. Nada vai mudar isso, mas você pode mudar a forma como você enxerga isso. Então, ao invés de olhar e pensar no sofrimento que você teve que encarar, você pode olhar e enxergar as oportunidades. Passar por essa situação fez você chegar exatamente onde você está hoje. E aí? Valeu a pena ou não? E aí, se valeu a pena, você pode olhar e falar: caramba, que bom que eu passei por essa dificuldade. Que bom que eu fui forte, que bom que eu resisti, que bom que deu certo, porque hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Mas se hoje o que você vive é ruim, então vamos parar pra pensar. O que você tá fazendo pra enxergar essas experiências com, vamos dizer assim, de uma forma negativa? O que você tá fazendo que você não pode transformar isso em um combustível? Que isso não pode se tornar ali um motor para que você avance, para que você melhore, para que você conquiste. Vamos supor que você teve uma infância muito difícil, muito apertada, passou dificuldades financeiras. Poxa, você sabe exatamente o lugar onde você não quer estar. O que te impede de buscar fazer algo diferente? Se você já sabe onde você não quer estar, entende? Isso é um combustível. De certa forma, você pode olhar para essa história e falar: eu não quero mais estar nessa posição. Então, que bom, porque hoje eu dou o meu máximo, eu faço o meu melhor para não voltar mais para isso. Então, entender a sua história é um ponto de partida. É um ponto de partida. Daí você pode saber exatamente o que você quer para sua vida hoje. E tudo o que você passou que te leva hoje para o que você está vivendo. Quando eu falo em história, eu falo de como é que era o contexto da sua vida quando você nasceu. Seus pais, eles moravam juntos ou não, eles só namoravam, eles tinham uma condição de te criar, de te manter, ou precisaram de ajuda. Em que contexto que você nasceu? Na sua infância, faltou alguma coisa financeiramente? Faltou conexão emocionalmente falando? Seus pais, eles tinham maturidade suficiente para te dar autonomia e limites? Porque uma criança precisa dos dois, né? Ela precisa de autonomia, mas ela também precisa de limite. Então, quer dizer, é um equilíbrio. O adulto, ele precisa ser muito maduro. Os pais, eles precisam ser muito maduros para eles conseguirem oferecer tudo na medida certa, tá? Porque se põe limite demais, gera um problema. Se dá liberdade demais, autonomia demais, também gera um problema. Então, é um equilíbrio. Quando a gente fala em criança, a gente está falando de equilíbrio. Faltou dinheiro, faltou amor, faltou limite, faltou afirmação, ou seja, você cresceu num cenário onde as pessoas só te reprovavam, não falavam nada de bom que você fazia, né? Como é que foi? Então, o que faltou para você? Carinho, condições, conexão, afirmação, faltou o quê?
Começa a pensar nisso, tá? A gente tá falando de história. E aí você foi crescendo e você teve ou não um ambiente legal de estudo. Tem pessoas que não tiveram. Tem pessoas que não tiveram um ambiente favorável de estudo. Isso prejudicou na vida, no trabalho, não conseguiu arrumar bons trabalhos, não conseguiu fazer uma faculdade. Você fez faculdade ou não? Por que que você não fez? Ah, Flávia, eu não fiz porque isso não era pra mim importante. Tudo bem, ok. Mas será que não foi por falta de condições? Entende? Se você entendeu que não era importante, tá tudo certo. Mas se faltou condições, talvez você ficou com aquilo assim, poxa, eu queria ter feito, não fiz. Queria ter essa oportunidade, não tive. Os pais, gente, é uma responsabilidade muito grande pra eles. E muitas vezes eles são pais muito novos, né? Então a gente vê aí pessoas de 15, de 14 anos tendo filhos. Eu acho até uma idade de 18 anos, sinceramente, eu acho muito novo, sabe? Eu acho pessoas muito novas. Tá começando a ter uma independência, tá começando a ter uma vida diferente ali, fora da casa dos pais ou pra sair da casa dos pais. É muita coisa pra lidar. Você foi crescendo, e aí, teve um ambiente legal de educação, favorável ou não? Seus pais tinham condições de te dar um estudo melhor? Eles tinham o estudo? Às vezes, gente, olha só, eu não quero aqui culpar os pais, tá? Pelo contrário, eu quero que vocês se livrem disso, porque essa culpa pesa. E essa culpa faz mal. Às vezes, seus pais, eles não sabiam nem o que oferecer pra você. Eles não tinham noção. Porque eles eram tão novos ou tão imaturos, ou eles também não receberam tanto carinho, tanta proteção, tanto limite, assim, então eles não sabiam nem como lidar com aquilo. Olha só como é que é estranho. A gente é muito contraditório, né? Isso em várias situações, em várias áreas da vida, ok? Faltava limite, você sentia falta de ter, mas quando chegou aqui, a tia começou a colocar limite e você se sentia um pouco mal. Olha como isso é contraditório, não é verdade? Sentia mal ou sentia bem? Era bom ou era ruim? Eu imagino que a longo prazo deve ter sido bom, né? Mas na hora era um pouco difícil, apesar de você sentir falta quando morava com seus pais. Aí, ok, passou desse período de estudo, né? Como é que foi quando você formou? Terminou o ensino médio. E aí, o que que aconteceu? Você foi para uma faculdade? Não. Começou a trabalhar? Não. Já trabalhava? Ah, Flávia, eu trabalhava muito enquanto estudava, já foi muito puxado para mim desde cedo. Essa é a sua história. Não tem por que você negar a sua história. E eu fiz esses dias um post, não foi a primeira vez que eu falei isso, já tinha falado outras vezes, mas dessa vez eu fui um pouco mais incisiva. Fiz um post com uma verdade, né, com uma frase até um pouco dura. Quanto mais você foge do seu passado, mais ele corre atrás de você. Porque enquanto você negar tudo aquilo que te aconteceu, enquanto você não conseguir olhar para trás e ter uma visão aberta de tudo que te aconteceu, essas coisas é como se elas estivessem voltando, sabe? Porque as emoções que a gente guarda, as emoções que a gente não resolve, quando a gente joga para baixo do tapete, aquilo retorna mais tarde e retorna muito mais forte. Essas emoções, elas não morrem. Então, se você passou por uma situação difícil e você não resolveu isso, quer seja conversando com a outra pessoa ou admitindo pra você mesma e perdoando essa pessoa sem nem precisar de conversar com ela, isso tem grande chance de voltar. Você tem grande chance de reviver esses momentos. Então, primeiro ponto é a história. O que é importante pra você saber de você? Tô partindo do zero, Flávia. Eu nunca parei pra fazer um processo de autoconhecimento. O que eu preciso saber primeiro? Olhar pra sua história. Perdoar quem tiver que perdoar, entender o contexto que aquela pessoa estava vivendo, liberar os seus pais, os seus cuidadores, libertar essas pessoas de uma culpa que você coloca nelas e assumir a responsabilidade da sua vida daqui pra frente. O que você faz a partir de hoje não é mais por culpa daquelas pessoas. Então é porque você entendeu que eles não tinham o suficiente, que não era o momento, não sei. Mas você entendeu que precisava ser diferente daqui pra frente e a responsabilidade é sua. Partimos do ponto da história. E agora, mais o que eu preciso saber sobre mim? Flávia, eu preciso saber sobre minhas características. Essa história que eu vivi, que foi um ponto de partida na minha vida, ela me trouxe quais características? Ah, eu sou uma pessoa medrosa, insegura? Ou não, eu sou uma pessoa corajosa, porque eu entendi que eu tinha que enfrentar tudo na vida, era eu por mim mesma, né? E eu precisei fazer várias escolhas e assumir vários riscos. Então eu tô acostumada a enfrentar as coisas, eu sou uma pessoa corajosa. Ou então você é uma pessoa crítica, você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa que guarda mágoas. Quem é você? Quais são suas características? Agora eu já não tô mais falando do passado, eu tô falando do presente. Eu vou passar pelo passado, pelo presente aliás, já passei pelo passado, tô passando pelo presente e vamos falar de futuro. Quais são hoje suas características? O que você carrega em você? Quem você entendeu que você precisava ser?
Essa é uma frase muito forte e profunda. Se a gente for parar para pensar, o sentido dela é o seguinte: eu fui entendendo ali o que eu precisava ser de acordo com as necessidades da vida. Então, talvez quem eu entendi que eu precisava ser naquele momento não é exatamente quem eu quero ser hoje. Então, quem você entendeu que você precisava ser? O que você gostaria de fazer de diferente? O que você gostaria de ser diferente do que você é? Isso hoje conversa com quem você quer ser ou não? Flávia, eu entendi que eu tinha que ser completamente diferente. Eu tive que ser uma pessoa que me protegia, que me reservava, que ficava desconfiada, porque o ambiente em que eu cresci, ele não era um ambiente seguro. Mas hoje, eu tenho, sei lá, meu marido, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos. Eu não quero ser mais essa pessoa espinhada, sabe? Essa pessoa assim tão preocupada. Eu não quero mais ficar me defendendo o tempo todo. Eu quero dar uma tranquilizada. Então, olha só, presta atenção. Você estava sendo dessa maneira porque o ambiente em que você vivia pedia que você fosse dessa maneira. Hoje você não precisa mais. Hoje você pode escolher aquilo que você quer. Então, passamos pelo ponto da história, agora estamos passando pelas suas características. Quando eu falo em características, pra mim, não tem nada melhor do que saber dos temperamentos, dos seus temperamentos, para entender exatamente quais são as suas características. O temperamento, gente, são 4, né? E são 4 formas diferentes de ver a vida. Ou seja, cada temperamento tem uma experiência diferente de vida, a partir ali das suas características. Nós temos o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. Então, o principal teste, assim, para mim, o principal conhecimento, né, das características, ele vem dos temperamentos. São 4 formas de enxergar a vida. O sanguíneo, ele tá muito mais afim das relações sociais, sabe? Ele tá muito voltado para fora, voltado para o mundo. O colérico, ele tá muito voltado a ter crescimento, a se desenvolver, a ascender, né? Que é o que a gente fala, que é ter um crescimento, ter uma ascensão. Ele quer resultado. Colérico. O fleumático, ele também gosta muito das relações sociais e ele tá ali dividido entre ele e o mundo. Tá? Ele olha para ele e olha para fora, ele consegue fazer esse equilíbrio. Enquanto o melancólico está completamente voltado para si. O melancólico, ele é um temperamento onde a pessoa é um pouco mais introvertida, ela é um pouco mais séria, né, por conta disso, ela é mais introvertida e ela tá completamente olhando para si. Tá? Uma pessoa muito talentosa, muito habilidosa, mas que tem dificuldade com as relações sociais, porque ela tem essa mania de olhar para ela. Então são 4 formas diferentes de enxergar a vida. Se você precisa saber das suas características, eu sugiro fortemente que você procure saber dos temperamentos. E lá no meu canal Telegram tem o teste dos temperamentos e tem conteúdo também dos temperamentos. Gente, tem 3 livros dos temperamentos que eu gosto muito. Um eu ganhei recentemente, eu dei uma folheada só nele, não terminei de ler, mas eu amo o autor, enfim, já consumi vários conteúdos dele a respeito dos temperamentos, então eu gosto muito. Anota aí se você tiver interesse nesse assunto, tá? Porque é muito legal. Um é Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, que é do Ítalo Marcilli, maravilhoso, sensacional. O outro é Temperamentos Transformados, que é do Tim, eu não sei falar o sobrenome dele em inglês, não vou passar essa vergonha aqui, então é Tim alguma coisa. É maravilhoso também. Esse livro, Temperamentos Transformados, ele faz uma comparação dos temperamentos com os personagens bíblicos, tá? Então ele traz ali alguns personagens pra gente entender o temperamento de cada um deles. Paulo é colérico, Pedro é sanguíneo, Abraão é o fleumático e Moisés é o melancólico. É muito legal porque ele conta histórias, ele traz exemplos. E o outro é Elogio aos 4 Temperamentos, que é do Ítalo Marcilli também, que eu ganhei recentemente. As poucas páginas que eu li eu achei muito bom. Eu gosto muito dele e acho que ele traz o assunto de uma forma muito esclarecedora. Então, o segundo ponto que você precisa para se conhecer é olhar hoje para quem você é. Quais são as minhas características? E, gente, se engana quem acha que os temperamentos são uma forma de dar desculpas pra vida, né? Ah, eu sou assim porque eu sou fleumática. Eu sou briguenta desse jeito porque eu sou sanguínea. Eu sou pirracenta assim porque eu sou melancólica. Ah, eu sou acomodada porque eu sou fleumática. Se engana quem acha que é isso. Porque, na verdade, quanto mais madura você está, mais distante você pode estar do seu temperamento. Mais você entende o que precisa ser feito, além do que você realmente é. Lembra que eu falei da questão da inteligência emocional, que é ter um autocontrole, um autogerenciamento, você escolher o que fazer com as suas emoções? Os temperamentos, eles são um excelente ponto de partida para você saber
quem você é, quais são suas características principais. Eu sei que eu sou orgulhosa. Se eu pegar aqui um exemplo de uma pessoa, vou pegar a sanguínea. Eu me acho muito falante, expressiva, barulhenta, eu me acho muito espalhafatosa, eu acho que eu tenho uma vontade muito forte, enfim, sou ali um pouquinho pirracenta, eu sou inconstante. Quanto mais você sabe, você conhece sobre você, mais distante você pode estar dessas características. Porque, lembram que eu falei? Ter autoconhecimento é escolher a forma como você quer agir. Então, se você não sabe quem você é, você tá longe. Você tá longe de escolher. Muito longe. Mas se você sabe exatamente quem você é, opa, eu sou inconstante. Eu vou começar um novo projeto. O que eu preciso prestar atenção? Na minha constância. Então, se eu sei que eu sou, eu posso fazer o contrário. E quanto mais madura uma pessoa está, mais distante ela consegue ser do seu temperamento. E mais perto ela consegue ser da pessoa que ela entende que ela precisa ser. Para ter resultados no trabalho, para ter uma boa convivência com as pessoas, ter um relacionamento melhor, né, um relacionamento mais saudável, para criar melhor seus filhos. Então, passado, sua história. Presente, seu temperamento, você precisa saber disso. Se você quer se conhecer, você precisa saber disso. Agora, vamos olhar para o futuro? Vamos pensar aí no autoconhecimento em forma de futuro? O que seria isso, Flávia? Quais são os seus sonhos? O que você quer para sua vida? No que você tem, onde você tem interesse em estar? E quando eu falo de sonhos, gente, eu não tô falando só de sonhos materiais não, tá? Eu tô falando da pessoa que você quer ser. Eu tô falando do que você quer alcançar financeiramente, no seu trabalho, o que você quer alcançar. Eu tô falando da vida que você quer ter. Qual é a sua visão de futuro? Quando você olha pra frente, o que você quer pra você? Ou você é o tipo de pessoa que só vive o presente, só vive o agora. O que você enxerga pra frente? O que você enxerga num futuro? Gente, se uma pessoa se conhece, não tem como. Ela começa a enxergar o futuro. Ela começa a se enxergar no futuro. E aqui é muito legal, porque não só uma, mas eu já tive algumas pacientes que me falaram isso. Parece que a vida não tem sentido, parece que a vida é sem graça, parece que eu não tenho controle de nada, como se só me acontecessem coisas ruins. Sabe o que essa pessoa tá passando, gente? Ela não sabe quem é ela. Ela não consegue nem interpretar o que acontece na vida dela. Ela se vitimiza, ela faz drama, enfim, tem dificuldades de se enxergar na realidade, porque ela não se conhece. Ela acha que o que acontece com ela é de outro mundo, sendo que tá todo mundo aqui vivendo no mesmo mundo, passando pelas mesmas dificuldades, encarando o Covid. Todo mundo tem essas dificuldades. Isso não é uma exclusividade dela. Mas ela tem dificuldade de se instalar na realidade, de se enxergar, de olhar para a vida dela e perceber, eu sou uma pessoa que tem dificuldades assim como outras pessoas. E aí ela acha tudo sem graça, ela acha que ela não tem controle, ela acha que não pode fazer nada. Quando ela perceber que ela pode ter inteligência emocional suficiente. Quando eu falo de inteligência emocional, eu tô falando de autoconhecimento, autocontrole e motivação. Quando ela percebe que ela pode ter isso tudo e controlar a vida dela e dominar a vida dela, eu vou usar o dominar, tá? Porque nem tudo a gente consegue controlar. Mas eu consigo escolher o que fazer ali com uma situação difícil, com uma tragédia. Quando ela percebe que ela pode dominar a vida dela, automaticamente ela começa a planejar o futuro. Automaticamente ela começa a se enxergar onde antes ela não se enxergava. Flávia, eu não percebia, eu posso escolher uma profissão. Flávia, eu não enxergava, mas eu posso escolher com quem eu vou viver. Eu não quero mais viver nesse relacionamento. Às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é um relacionamento tóxico, é uma coisa que faz mal, é uma outra pessoa que está fazendo escolhas por ela, que não dá liberdade para ela. E ela passa a enxergar, eu não quero mais estar nessa situação. E ela começa a enxergar o futuro. E no que ela começa a perceber o futuro, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque antes ela olhava para algumas coisas e enxergava assim, isso aqui tá muito longe, eu não posso alcançar. E aí agora ela já começa a enxergar o seguinte, minha vida tá na minha mão, eu posso dominar ela, e se eu quiser chegar lá naquele lugar, é só eu me planejar que eu chego. É só eu me planejar que eu vou me dar bem com relação a isso. Então, gente, olha só como o nosso passado fala sobre nós, o nosso presente pode fazer a gente ter essa capacidade de escolhas para a gente se tornar quem a gente quer no futuro. Tudo isso através do autoconhecimento. Gente, fala para mim se tem uma coisa melhor, fala.
Eu sou muito, muito, muito apaixonada pelo autoconhecimento. Justamente porque eu passei a enxergar possibilidades. Eu era essa pessoa, sabe, que enxergava assim, que era tudo muito distante, tudo muito longe. Não é pra mim, é pra quem tem dinheiro, é pra quem tem influência, é pra quem tem conhecidos. Não é pra mim. Eu não nasci nesse lar. Eu não nasci numa família rica, numa família de influência, numa família que pode me gerar, vou dizer assim, ganhos financeiramente falando e de alcançar coisas. A minha família ela é muito simples e ela também é muito medrosa. Então, são pessoas que, além de não terem condições financeiras de falar assim, vai lá, realiza seu sonho, toma aqui que eu vou te ajudar, nem meu pai, nem minha mãe, nem minhas tias, enfim, elas também, quando a gente compartilha alguma coisa muito grande, elas se assustam, sabe? Aquela coisa assim, ai meu Deus, será? Tipo assim, vai com Deus, não tem aquela insegurança assim? Vai, Deus te ajude. Mas não é aquela coisa, vai mesmo, você vai conquistar, vai dar tudo certo, você é capaz. Não é. Criando a gente num ambiente, assim, de uma bolha, sabe? Protegendo, cuidando, se colocando à disposição, se entregando de verdade com a vida, com o tempo, mas no sentido de proteger. E isso fez com que eu me sentisse muito incapaz por muito tempo. Por quê? Foi muito bom, eu senti muito amor, muito carinho, muita proteção, como até hoje eu sinto que eu posso contar com cada uma delas, mas isso me gerou uma insegurança. Será que eu posso dar esse passo? Será que eu posso fazer isso? Será que eu sou capaz? Eu ficava com essa insegurança, sabe? E isso, gente, juntou. Aí junta tudo, a gente entende tudo, né? E juntou com o fato de eu ser uma fleumática. Meu temperamento é esse, né? Fleumático, então uma pessoa acomodada. Gente, quando eu olho pra trás, eu falo assim, poxa vida, como que eu perdi tempo, né? Podia ter sido diferente. Podia ter sido diferente, mas não importa. Tô te contando essa história. Por quê? O que eu tô querendo dizer pra você? Hoje eu me sinto completamente diferente, eu me sinto capaz, eu não só fui capaz de transformar a minha vida, como contribuo para a transformação de outras histórias também, lá no consultório como psicanalista e também através da Jornada do Autoconhecimento, que é o meu curso online, eu contribuo hoje para a vida de mulheres e recebo esse feedback delas. O que eu quero dizer com a minha história pra você? Não importa se você viveu toda essa insegurança durante todos esses anos. O que importa é o que você vai fazer daqui pra frente. O que importa é o que você vai ser daqui pra frente. O que importa é o que você vai escolher se tornar. Quando eu olho pra trás, eu vou te confessar, eu sinto um pouquinho de perda de tempo, assim, sabe? Poxa, eu podia ter começado antes, né? Enfim, mas não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu pego esse aprendizado e olha hoje o exemplo que eu tenho pra dar pra vocês e contribuir na vida de vocês. Então, de certa forma, isso ajuda a reforçar aquilo que eu tô falando pra vocês. Para de ter medo, para de olhar pra trás, para de ficar culpando os outros, para de enxergar só a sua história pelo lado negativo. Como é que você escolhe contar a sua história? Eu sei que você não pode mudar o que te aconteceu, mas como você narra essa história? Sua história é uma história de drama? É uma história de uma pessoa vítima que foi vítima a vida inteira e continua se fazendo de vítima? Sua história sua história é uma história de aventura, de ação, de coragem, onde você supera cada obstáculo? Sua história é uma comédia? Sua história é um romance ou é um drama? É um suspense? É um filme de terror? É um filme de quê? É um filme de quê? Então, eu sou uma prova de que você pode fazer diferente na sua história. Você pode fazer diferente apesar de se sentir insegura, apesar de ter medo, apesar de ser dramática, apesar de até hoje estar no lugar de vítima. Você pode escolher daqui pra frente contar uma história diferente. Você não pode mudar aquilo que te aconteceu, mas você pode escolher a forma como você conta essa história. Como é que você está contando sua história hoje?